Nascida em Juiz de Fora, Minas Gerais, a produtora Para-Raio já se estendeu para o Rio de Janeiro, onde está muito bem estabelecida e tem dado passos largos em direção a São Paulo. Está aqui para falar a respeito dessa história o Rômulo, que é um diretor-geral da Para-Raio. É bom ter você aqui, Rômulo. É um prazer estar aqui. Felicidade estar podendo falar da empresa que nasceu dentro de uma universidade, praticamente, né? Que bom. E agora a gente, num espaço de 5 anos, está conseguindo penetração no mercado. Isso mostra que o mercado também está acompanhando, está precisando de renovação, né? E acompanhando algumas tendências de multidisciplinaridade, entre outras coisas. Mas está aí para falar da nossa trajetória, curta trajetória, né? Bom, nascida em Juiz de Fora, que é uma das grandes cidades do mercado do estado de Minas Gerais. Isso. Não é isso? Você, em quanto tempo colocou os pés na cidade do Rio de Janeiro? Foi 1 ano, mais ou menos. Eu conheci meus sócios na universidade de lá, que é uma universidade federal de comunicação. Trabalhava numa agência que era relativamente grande. Você falou, Juiz de Fora, ela tem 600 mil habitantes, mais ou menos. Era uma agência que atendia Burger King, parte da Tokstok, algumas coisas legais assim. E eu tinha um amigo que formou comigo, que trabalhava numa produtora de filmes. E eu trabalhava numa agência na parte de RTVC, mas sempre dirigi também como freelancer. Quando a gente formou, a gente entendeu algumas mudanças no mercado e a gente entendeu que a linguagem falaria mais alto do que a estrutura poderia te ofertar. Então, a gente, baseado nisso, começou a formatar uma produtora que tivesse mais voltada para a mão de obra interna, que seria finalização, efeitos visuais, edição. Então, a gente formamos, um dos meus sócios da minha mesma turma, entregamos a monografia e no dia seguinte estava abrindo o CNPJ. Como a gente já era conhecido do mercado mineiro, inclusive de algumas agências de BH, foi fácil começar um portfólio, né? Mas no nosso modelo de negócio a gente entendeu que o Rio estava na ponta da lança econômica do Brasil. Então a gente sabia que existiria uma brecha porque aumentaria a demanda de serviços e existiria um número limitado de produtoras aptas. Você teria que terceirizar para produtoras de outra cidade e alguns serviços às vezes ficam difíceis. Fala em criatividade, vocês tiveram um trabalho, me parece muito especial, para a reinauguração do Maracanã. Isso. Foi uma parceria com a 1121, uma agência do Rio, do Gustavo, muito gente boa. O Gustavo acreditou na gente de primeira e ele trabalhou para o consórcio Maracanã na época da construção do estádio e convidou a gente para fazer o comercial de inauguração. Isso foi no início de 2013. E a gente estava no... O Maracanã estava para ser entregue, mas era evidente que tinha muita coisa que só ficaria pronta depois da inauguração. Então, quando a gente chegou no Maracanã, que eu entendi por que chamaram a gente, porque a gente teve que fazer uma certa maquiagem digital. O gramado tinha acabado de ser plantado, então era evidente que a gente tinha que reconstruir o gramado digitalmente. E o assunto era interessante na época, estava todo mundo querendo saber como o Brasil ia entregar os estádios. Então, para a gente foi ótimo. Marcante. Foi marcante, foi um ponto, né? Foi um marco da nossa carreira. Para fazer do sonho do novo Maracanã uma realidade, um orgulho e um legado para as futuras gerações do esporte. No caso de Arteplan Rio, você tem Ministério das Cidades, alguma produção Isso. também? É uma parceria da Arteplan Rio com a Arteplan Brasília. Sim. A gente fez... Essa produção é muito interessante, que o Ministério das Cidades ele investe muito em propaganda online, além das mídias off, porque o público que eles querem atingir, um público jovem, hoje ele está muito dividido entre as mídias offline e as mídias online. Então, esse comercial foi uma primeira experiência que a gente teve de interface de blogs. A gente tinha que criar um comercial onde uma pessoa que a gente gravava em CG, que era uma cadeirante que tinha sofrido um acidente, interagia com o comercial. Então, a gente teve que lidar com as empresas de tecnologia para gerar inúmeras camadas de vídeo. Eu sei que, por exemplo, que veiculou no UOL. Você estava lendo a notícia, o comercial começava sozinho e a cadeirante vinha no meio da notícia interagir com o comercial. Isso foi uma experiência, foi muito trabalhosa, demorou uns 3 meses para a gente chegar no formato ideal. Mas foi interessante e é para onde a propaganda audiovisual está migrando muito, né? O final dessa história não é nada divertido. O resultado foi um acidente que me deixou na cadeira para sempre. Seja você a mudança no trânsito. Bom, vocês têm também produção independente. Inclusive um material sobre vinhos. A gente... Vocês foram brindar logo?
Foi uma loucura, literalmente. Foi no segundo ano, a gente estava querendo, a gente tem muitos projetos de conteúdo, a gente conseguiu um parceiro no Rio de Janeiro para o programa, que bancou parte dos custos, assim, ele é uma empresa que faz distribuição de vinhos, mas diferente dos programas de vinho, porque tem muito programa de vinho, né, de degustação, mas a gente queria fazer sobre vinocultura. Então a gente foi para Mendoza para ver como é que esses grandes centros produtores de vinho podem alterar a vida da cidade. E foi maravilhoso. Exemplo maior inexiste. Inexiste, a cidade vive em função do vinho. O McDonald's lá serve vinho. E principalmente a riqueza arquitetônica que estava vinculada ao vinho. E a gente ficou 15 dias, a gente foi com um casal de apresentadores, os apresentadores eram um casal, um homem e uma mulher. E a ideia é que eles curtissem a cidade, não só com o olhar de degustação, eles entendiam de vinho, mas com o olhar de cultura. E vocês estão finalizando um curta? Um curta-metragem. VHS? Assim, chama VHS. A gente falando de tecnologia. Olha só, e você com VHS. Sim, o VHS é um curta, um projeto meu um pouco, até mais antigo, da época de faculdade. O curta a gente conta com o Johnny Massaro. Em linhas gerais, o Johnny faz um personagem que é um VHS, que convive com as suas limitações dentro de um filme que é HD. Então, todo mundo tem resolução, ele não tem, ele rebobina no meio da cena e volta a falar o que ele já tinha falado, as pessoas não entendem. E acho que outubro, se tudo der certo. Que bom. Então, teremos novidades. Teremos novidades, a gente entra no circuito de curta-metragens. E vai ser um marco também pra gente, porque vai ser o primeiro produto cultural independente da produtora, né? Com certeza. Rômulo, muito bom ter você aqui em Grande Foi um prazer. Apareça outras vezes e sucesso sempre. Perfeito, vou aparecer, é só chamar.